Vamos começar então, pessoal, para a gente poder ir embora numa hora adequada. Galera, hoje nós vamos falar dos lipídios, tá? E aí eu trouxe essa maquete aqui pra gente. Essa maquete quem fez foi o Jota, lá do Núcleo de Acessibilidade. O Jota montou isso aqui para nós. O que eu queria destacar aqui para vocês na maquete? Ó. Essa parte em azul, estão vendo? Essa é a cabeça polar do fosfolipídio, porque já que nós estamos falando de uma membrana, o principal componente das membranas plasmáticas são os fosfolipídios. Então, em azul, vocês veem a parte do fosfolipídio que é polar. E essas perninhas, essas duas perninhas que vocês estão vendo de cada fosfolipídio, são os ácidos graxos que estão ligados no fosfolipídio. O fosfolipídio tem, portanto, dois ácidos graxos ligados a ele. E nessa cabeça polar tem um fosfato que acaba criando aí um ambiente que é polar. Portanto, sendo polar, ele interage com a água. Então a célula vai ter água do lado de fora dela, no meio extracelular, e no meio intracelular, que é o citoplasma dela, também tem água. Então vejam que o fosfolipídio tem as cabeças polares voltadas para onde teria água. E a parte apolar é essa parte central da bicamada lipídica. Então a existência dos fosfolipídios é que permite a existência das membranas plasmáticas. Não tem como existir membrana plasmática se nós não tivéssemos os fosfolipídios. E a maioria dos nutrientes que nós absorvemos na dieta, assim como os fármacos também que absorvemos pela via oral ou por qualquer outra via, quando esses fármacos já estão no sangue, circulando junto à albumina, que precisam entrar nas células, nos tecidos, eles têm que atravessar as membranas plasmáticas das células. Como é que esses fármacos fazem isso, então? A maioria esmagadora dos fármacos é apolar. E aí, se tornando apolares, lembra que a gente tem água no meio extracelular e água no citoplasma. O fármaco não quer ficar na água se ele é apolar. Ele tende a interagir com a parte apolar da célula, e ele acaba entrando na membrana. Quando muito fármaco entra nessa membrana plasmática e fica aqui nessa região que é apolar, aumenta a concentração dele nesse local. Aí, por difusão simples, ele acaba indo para o citoplasma da célula. Então é assim que acontece a passagem de fármacos pela membrana. Aí vocês vão ver na farmacologia futuramente que o fármaco polar não tem tendência a atravessar a membrana. Por quê? Porque esse fármaco polar vai preferir ficar dissolvido na água do meio extracelular. Polar dissolve polar, certo? É por isso que os fármacos, para que atravessem membranas, têm que ser apolares. Vocês entenderam? Na aula de hoje, a gente vai falar de vários outros lipídios, mas a ênfase principal da nossa aula na bioquímica estrutural são os lipídios que fazem parte da membrana plasmática, que é uma estrutura da célula. Tá? Por isso eu trouxe a maquete para vocês hoje. Na aula passada, por exemplo, a gente falou de carboidratos. Vocês estão vendo esses pequenos compostos aqui que estão ligados a algumas proteínas da maquete? Parecendo um colarzinho de pérolas. Esses seriam os carboidratos conectados às proteínas. Essas seriam, portanto, glicoproteínas, e aí esses carboidratos, contendo ácido siálico, né, fariam parte, então, do famoso glicocálix que nós comentamos na aula passada, que tem uma função de reconhecimento celular. Outras proteínas presentes na membrana, como vocês podem ver, essa proteína em amarelo, ela foi cortada ao meio, mas isso aqui era um canal. Esse canal poderia, por exemplo, né, permitir a passagem de água do meio extracelular para o citoplasma. E aí essa proteína seria uma aquaporina. Ou isso pode ser um canal de sódio, sensível à voltagem, como nos neurônios. Ou um canal de íons cloreto, nos neurônios também, que permitem a entrada de íons cloreto para o meio intracelular. E aqui, nessa parte, foi feita a membrana interna mitocondrial, que a gente já estudou. Vocês lembram que eu mostrei um vídeo para vocês da membrana interna mitocondrial? Que tinha os complexos 1, 2, 3 e 4 e a proteína ATP sintase?
Então, aqui acontecia a entrega dos elétrons nessas proteínas, né? Os elétrons pulavam de um lugar para o outro dentro dessas proteínas, e aí acabavam bombeando os prótons ou íons de hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana da mitocôndria. E depois, quando esses prótons voltavam para a matriz mitocondrial, eles giravam as pás da proteína ATP sintase. Foi isso que a gente viu naquele vídeo. Girando essas pás, essa parte da ATP sintase pegava o ADP mais o fosfato e transformava em ATP, que é a nossa moeda energética. Então é uma forma física de mostrar para vocês, mais palpável, né, como é que é uma membrana plasmática, como que funciona a membrana interna mitocondrial. E lembrando também que nesse complexo 4 aqui, existia, por meio dos elétrons que eram transportados, mais a interação com o oxigênio, lá no final de toda a cadeia de transporte de elétrons, a produção de moléculas de água. Vimos isso, não vimos? Falamos até do camelo na aula passada. Hoje eu vou mostrar novamente o camelo aí para vocês. E vou perguntar algumas coisas a respeito do camelo e do urso. São dois exemplos típicos da bioquímica estrutural. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O foco principal dos lipídios da aula de hoje está em relação às membranas biológicas, né? Nós já estudamos os aminoácidos, as proteínas, as enzimas e os carboidratos. Lembrem-se que esses estudos podem ser acompanhados lá do nosso livro, que tem um capítulo para cada um desses macronutrientes, macromoléculas presentes na célula. Vale a pena estudar porque, como eu comentei na outra turma, aqui não é autoescola, não estou ensinando vocês a passar na prova. Vocês estão se preparando para a vida, uma vida profissional, em que vocês serão nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos. E aí, quanto mais você sabe de bioquímica, melhor é para se posicionar profissionalmente. Esse conhecimento de bioquímica, gente, realmente não ocupa espaço. Você vai precisar disso em todas as disciplinas que virão. Por isso que a bioquímica está no começo do curso, tá? E aí nós vimos repetidamente, né, que pequenas diferenças na estrutura química podem modificar as propriedades e funções das biomoléculas. A gente viu que tem 20 aminoácidos, esses aminoácidos são diferentes estruturalmente. A união desses aminoácidos em proteínas modifica a função dessas proteínas também. São trilhões de proteínas diferentes, com diferentes funções. E no caso dos lipídios, essa mudança estrutural também direciona esse lipídio para alguma função na célula. Na membrana plasmática, a gente tem os fosfolipídios. Na gordura, a gente tem os triacilgliceróis. Vou mostrar para vocês os triacilgliceróis hoje. Os lipídios, então, que nós estudaremos, eles são um grupo bastante diverso de moléculas, caracterizado principalmente pela sua relação com a água e ambientes apolares. Então, de forma geral, os lipídios têm medo da água, por isso são chamados de hidrofóbicos ou de compostos apolares. Hidrofóbico e apolar é a mesma coisa. Mas também tem lipídios que têm as duas características na mesma molécula. Eles possuem tanto uma parte apolar quanto uma parte polar na sua estrutura. E aí esses lipídios são chamados de anfipáticos. Qual o significado desse anfi? Me dá um exemplo de um animal que vive na água e na terra. O sapo. O sapo é, portanto, um anfíbio. Está na água e na terra. Então esse prefixo anfi aí vem disso, dessa dupla característica que algo tem. E são características bem distintas, água e terra. No caso aqui, polar e apolar na mesma estrutura química. Tá? E aí os lipídios participam da formação das membranas biológicas, no armazenamento de energia e também na sinalização celular. Vou dar um exemplo para vocês de lipídios, né, perfazendo todas essas funções para que vocês também percebam que lipídio não é só gordura, não é só acúmulo de energia. Eles são muito versáteis. A vida é versátil. Se não fosse essa versatilidade, a gente não conseguiria viver. Então vocês veem aí lipídios que estão em nossas membranas plasmáticas. Pensa que eles estão na membrana plasmática de todas as nossas células. E quantas células nós temos no corpo? Né? São muitas.
Então, participando das membranas biológicas, eles têm uma função estrutural crucial para a manutenção da vida. E a organização permite à célula estabelecer uma fronteira entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, essa barreira, né, que é formada pela bicamada lipídica, ela permite que a célula se organize. E essa organização também é imprescindível para que haja vida. Então, vamos para os objetivos da aula de hoje. Pouquíssimos objetivos, muito tranquilo de se cumprir, diferentemente da outra aula, né, que tinha bastante coisa. Então, talvez a gente consiga acabar até mais cedo aí para vocês poderem pegar o ônibus aí antes das 10. Então, ao final dessa aula, o que eu gostaria que vocês compreendessem? Ó? As principais características estruturais e físico-químicas dos lipídios. Então, eu não quero que vocês envolvam matemática e, sobretudo, a física nisso, mas eu preciso que vocês entendam que diferentes estruturas permitem que o comportamento dos lipídios seja diferente. Então, por exemplo, um fosfolipídio monta a bicamada lipídica. O triacilglicerol é a melhor reserva energética. Por quê? Estruturalmente, o triacilglicerol não precisa de água em volta dele para solvatação. Veja que os fosfolipídios, eles vão interagir com a água na sua porção polar. Os triacilgliceróis já não precisam disso. Então, eles se tornam a melhor reserva energética possível, porque eles têm mais energia por grama do que o carboidrato e são muito leves. Então, aí eu volto lá no camelo. Imagina se o camelo tivesse que carregar água na corcova. A caixa d'água que ele ia ter que ir arrastando na areia até atravessar o deserto. Mas o camelo vai, atravessa o deserto, ainda carrega um infeliz nas costas dele ainda. Vejam como o bicho é poderoso. O que ele tem dentro da corcova? Gordura, lipídio. Uma reserva energética e muito leve, porque ela não tem água, ela é hidrofílica. Mentira, hidrofóbica, apolar. Então não tem água solvatando a gordura. Ela fica leve. Ok? Então isso são características químicas, né, estruturais e físico-químicas dos lipídios. Diferenciar as classes de lipídios, relacioná-las às suas funções biológicas. Então, por exemplo, você tem que reconhecer um triacilglicerol e saber que ele está voltado para a produção de energia. Você tem que reconhecer um fosfolipídio, saber que ele serve para estruturar a membrana plasmática. Tá? Relacionar, então, a estrutura dos ácidos graxos às propriedades dos lipídios. Então, faz parte disso. Você tem que ver um colesterol e saber que ele é precursor de hormônios. Então, eu vou mostrar essas estruturas para vocês hoje. Geralmente, né, a gente vem com aquele pensamento de que todo colesterol é ruim. Tudo na vida depende. Eu não contei a história para vocês aqui da criança que ganhou um cavalo, aí andou a cavalo, quebrou a perna, na aula passada? Não? A criança ganhou um cavalo, né? A vizinha toda feliz, foi conversar com o avô da criança. Nossa, seu neto ganhou um cavalo, que alegria. Aí o velho falou assim, não, depende. Brincando com o cavalo, andando, a criança caiu, quebrou a perna. Aí ela foi lá conversar com o velho de novo. Ah, por isso que o senhor falou que depende, né? Caiu, quebrou a perna, que coisa triste. Aí o velho falou, depende. Estourou uma guerra no país, todos os jovens foram convocados para a guerra, o neto dele não, porque estava com a perna quebrada. Vocês entenderam por que depende? O colesterol é a mesma coisa, depende. Colesterol dentro de uma lipoproteína, que é o LDL, em alta concentração no sangue, traz um maior risco de aterosclerose, de infarto agudo do miocárdio. Mas o colesterol é essencial para as células, então depende. Então o colesterol não é um vilão, depende. Beleza? Vocês, invariavelmente, principalmente na nutrição, veem lá que o ovo vira um vilão. Depois ele vira mocinho da história, né? Por quê? Porque no ovo tem colesterol. E assim vai, as coisas mudam. Então, conhecer bioquímica te ajuda a não cair nessa história. E vou mostrar alguns exemplos na aula de hoje também, que estão associados com cozinhar ao óleo com óleo vegetal ou cozinhar com a gordura animal. A princípio, para começar a aula de hoje aqui, alguém aqui já comeu carne de lata? O que é a carne de lata? É a carne daquele robô de lata lá, da Alice no País das Maravilhas? Não?
É a carne que se fazia antigamente, né? Retirava-se a gordura, colocava numa lata e preservava a carne dentro dessa lata com gordura. Quando a nossa culinária tinha isso aí, o número de pessoas que tinham acidentes cardíacos era muito menor também, a pessoa trabalhava bem mais. Mas depois que a gente incorporou os óleos vegetais na cozinha, aí a coisa mudou de figura. E aí por que os óleos vegetais aumentam essa chance de desenvolver problemas cardíacos? Vou mostrar para vocês hoje. Beleza? Então, esse caráter anfipático, eu quero que vocês compreendam, né, dos fosfolipídios, é por isso que eles dão origem às membranas, a importância deles. Identificar os principais componentes das membranas e os fatores que influenciam a fluidez e permeabilidade. Como eu havia dizendo, né, o colesterol, ele é um dos componentes que permite que a membrana seja fluida. E as células precisam de uma membrana fluida. Ela não pode ficar estática igual a nossa maquete. Muitas células precisam se mover, precisam passar por locais apertados. Os monócitos, por exemplo, eles atravessam pequenos espaços entre as células do epitélio vascular. Esse fenômeno a gente chama de diapedese. Então ele se espreme ali no vaso e vai para um local onde uma infecção provavelmente está acontecendo. Então a membrana da célula precisa ser fluida, precisa permitir... Pode falar. É essa passagem do monócito entre as células do epitélio. O monócito é um glóbulo branco. Então, muitas vezes você tem vamos lá, entrou uma ferpa. Esses monócitos têm que ir para esse local. E aí não dá para ele esperar, ele circular no corpo inteiro para ir para lá de novo, pegar o caminho. Imagina que labirinto que não são, né? As nossas artérias e veias. Aí, se ele está próximo, ele passa por entre essas células do epitélio vascular e vai para o local da infecção. Atravessa ali o tecido conjuntivo e tudo mais. Por isso que eu falei daquele filme lá, o Osmosis Jones, né, para vocês terem uma ideia de como é que é o corpo humano por dentro, viajar aí por dentro do corpo humano. Essa noção a gente vai criar em vocês lentamente, né, conforme as disciplinas avançam. E compreender de forma introdutória, né, os principais mecanismos de transporte através da membrana. Então a gente já até comentou, né, da passagem de fármacos, a passagem de água, a passagem de íons através da membrana. Reconhecer a participação dos lipídios na sinalização celular. Então, por exemplo, tem medicamentos cujo alvo é a diminuição de lipídios, da produção de lipídios pelas células. Vocês já ouviram falar do ibuprofeno, né? Alguém aqui já tomou ibuprofeno? Quem aqui trabalha na farmácia? Ninguém trabalha na farmácia? Trabalha? Quando a mulher está com cólica, como é que é o nome daqueles... Buscofen. É simples, tem o Buscopan, mas quando a mulher está com cólica, a principal marca comercial mais apelativa é o Buscofen, ele é até rosinho e tal. Ele é nada mais, nada menos... Buscopan é verde. Aí, o que ele é? Nada mais, nada menos do que ibuprofeno. Advil é ibuprofeno, mas aí ele vem numa cápsula gelatinosa, muda a forma farmacêutica, né? Mas qual que é o papel do ibuprofeno? É inibir uma enzima que transforma os ácidos araquidônicos em prostaglandinas. Essas prostaglandinas, por sua vez, são lipídios, e aqueles neurônios que estão próximos de onde essa prostaglandina foi produzida, os neurônios que percebem a dor, ficam mais sensíveis. Então esse é o papel analgésico do ibuprofeno, diminuir a produção de prostaglandinas. Aí esses neurônios que estão em volta param de perceber a dor da mesma forma, eles ficam menos sensíveis e percebem menos a dor. Mas o foco da dor sumiu? Não. Então só atua nos sintomas da dor, tá? Essas prostaglandinas, elas aumentam a sensibilidade à dor, também promovem a febre, e aí onde vem o mecanismo de ação do ibuprofeno, diminuindo dor e diminuindo febre. Então é um negócio que está aqui em lipídio, a gente está vendo a questão estrutural, para depois vocês usarem na farmacologia, tá? Tem que compreender a importância estrutural, então,
e biológica do colesterol, como eu falei, ele não é um vilão, depende, e relacionar esses conhecimentos às áreas da farmácia, biomedicina e nutrição. Então esse é o nosso papel hoje. A nutrição, por exemplo, principalmente no que envolve a estética, né, tem tratamentos para eliminar a gordura localizada. A biomedicina. E aí, como é que isso é feito, né? Isso trabalha, então, nos lipídios daquela região. O que são os lipídios, então, propriamente ditos? Eles são difíceis de definir porque eles estão em grupo. E é um grupo diversificado. Ele é muito diverso quimicamente de biomoléculas. Mas eles têm algumas características comuns entre eles, né? Diferentemente das proteínas e dos polissacarídeos, os lipídios não são definidos por uma única estrutura química comum. Então, quando a gente definiu carboidrato, por exemplo, a gente falou que são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente define proteínas, a gente fala que elas são feitas de aminoácidos. Mas quando falamos de lipídios, não dá para ter uma constituição química geral, eles são muito variados quimicamente. Um caráter geral que eles têm é a elevada proporção de regiões apolares. Então, eles têm regiões apolares em grande prevalência. Mas tem lipídios que são polares e apolares ao mesmo tempo, como no caso dos fosfolipídios de membrana. São pouco solúveis em água e apresentam maior solubilidade em solventes orgânicos apolares. Alguns lipídios possuem simultaneamente regiões polares e apolares, como comentei. E essa característica é fundamental para a formação das membranas biológicas. Então, só existe membrana plasmática, só existe célula porque tem lipídio. Então, o lipídio tem que ter vindo primeiro, antes da célula, né? Senão não teria membranas plasmáticas. E entre as funções, que também são diversas entre os lipídios, essa diversidade química deles se traduz em funções altamente diversas. Ó. A reserva energética está por conta dos triacilgliceróis. Então, a gordura que a gente armazena são triacilgliceróis. A parte estrutural são os fosfolipídios e o colesterol presente nas membranas plasmáticas. Sinalização celular, nós temos hormônios esteroidais, tem hormônios que são feitos a partir do colesterol. Quem me der um exemplo de acertar ganhar 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Um hormônio que vem do colesterol. Testosterona vem do colesterol. O estrogênio vem do colesterol. Todos eles têm como base para a formação a estrutura do colesterol. Faz sentido? Qual que é o papel do hormônio? É um sinalizador celular. Comanda a síntese de algumas proteínas, modifica o metabolismo das células, modifica o padrão de transcrição celular. Vocês viram, semana retrasada, lá no Fantástico, o pessoal contrabandeando lá anabolizantes. Vários desses anabolizantes são produzidos a partir do colesterol. E aí eles, ao serem utilizados, né, modificam o corpo das pessoas. Sinalização, então, os hormônios fazem parte, e outros mediadores lipídicos, então falei das prostaglandinas, também são sinalizadoras. Como proteção, a gente tem isolamento térmico e proteção mecânica. Então, os lipídios eles ficam entre as vísceras, dando uma proteção mecânica ali. Senão, cada caída que você desce na sua vida, você ia ter uma hemorragia interna. Tem lipídios ali segurando a onda, e também os lipídios funcionam como isolamento térmico. A gente vai ver na aula de hoje a foto de um urso saindo da hibernação, vocês vão ver que coisa triste que é. Ele come bastante, junta uma capa de gordura embaixo da pele para ter um isolamento térmico e para conseguir ficar 6 meses lá hibernando. Né? E eles também atuam como transporte e estão envolvidos na absorção de nutrientes. Então eles têm uma relação com as vitaminas lipossolúveis e com lipoproteínas. Então se eu não tiver lipídios na minha dieta, eu não consigo absorver as vitaminas que são lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E e K. A D faz parte. Então eu preciso de lipídios na dieta porque a concentração dessas vitaminas nos alimentos é muito pequena. E aí essas vitaminas interagem com os lipídios da dieta, formam micelas e são absorvidas pelas microvelosidades intestinais. Se não tiver isso, não tem absorção.
Olha aí o nosso amigo camelo, ó. 2 corcovas imensas. Eu tentei pegar lá um vídeo que eu vi no YouTube uma vez de um cara que é famoso por cozinhar na internet lá, mas ele é de uma região que deve ser lá do Oriente Médio. Aí tem um episódio que ele pega justamente uma corcova de camelo para cozinhar. Vocês já comeram cupim? Não o cupim inseto. Não, o cupim do boi. O cupim do boi é uma carne maravilhosa também, porque ela é cheia de gordura nela. O cupim é mais famoso lá para aquela região de Patinga. Lá eles vendem até um cupim recheado, não tem para cá. É delicioso. Você vai assando e cortando devagarinho assim. Por ter toda essa gordura dentro dele, ele fica muito suculento. O camelo não tem muita carne no meio da corcova dele, não. É praticamente gordura pura. Então no vídeo o cara corta no meio, vai fazendo as tiras e tal. É um torresmão. E o que ele armazena dentro dessa corcova? Ó? Aqui eu trouxe para vocês a estrutura do glicerol e de um ácido graxo. Tá? Lembrem que essa cadeia é bem maior. O glicerol é um álcool. Ele é solúvel em água. Ele tem essas 3 hidroxilas que vão fazer ponte de hidrogênio com a água. Já o ácido graxo, ele não é solúvel em água. E aí, como eu havia comentado, por meio de uma ligação éster entre os ácidos graxos e o colesterol, eles podem se ligar ao colesterol, tá vendo? O que é um grupamento éster? É esse onde você tem um C-O ligado a outro radical. Então essa ligação é uma ligação éster. Se isso for feito 3 vezes nessa molécula, você tem o triacilglicerol. Faz sentido agora? De onde que vem esse nome triacilglicerol? Vem da ligação do álcool glicerol com 3 ácidos graxos. E assim, pessoal, essa estrutura fica muito apolar mesmo. É por isso que no seu tecido adiposo, você tem lá o adipócito cheio de triacilgliceróis. A água nem chega lá perto direito. Por quê? Porque o triacilglicerol é muito apolar. E olha aqui o nosso amigo urso, saindo da... com o cabelo até amassado, parecendo a gente quando acorda de manhã, né? Saindo da hibernação, é puro pelo, couro. Cadê a gordurinha dele? Consumiu tudo durante a hibernação. E aí vai o camelo, atravessando o deserto. As gorduras só são transformadas em energia na mitocôndria, que eu mostrei para vocês um vídeo em que vocês viram o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, a beta-oxidação dos ácidos graxos, que são essas moléculas aqui, vai tirar muito elétron deles. E aí esses elétrons vão passar aqui pela cadeia de transporte de elétrons. E aí lá no vídeo, vocês veem que esses elétrons no final são levados aqui para o complexo 4. E nesse complexo 4, junto com o oxigênio, esses elétrons formam 2 moléculas de água. É essa água que é produzida aqui que hidrata o camelo atravessando o deserto. É essa água produzida aqui a partir dessas moléculas de gordura que hidratam o urso na hibernação dele. Vocês se lembram do vídeo que eu mostrei para vocês? Acho que está no meio da 2ª ou da 3ª aula, que está lá no YouTube. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe com seus colegas. E o meu canal é Antônio Avelar Bioquímica, só acessar lá, a aula está lá. Então, nessa região, toda essa água que é produzida através da gordura acaba hidratando, né, esse animal para que ele consiga sobreviver. E aqui é a proteína ATP sintase que gira produzindo os ATPs, né, conforme a difusão simples dos prótons. Oi? Por 3 ácidos graxos e o glicerol. E um glicerol. Esse glicerol, para vocês terem ideia, na gluconeogênese pode virar uma nova molécula de glicose e os triacilgliceróis são transformados em energia nas mitocôndrias. Só nas mitocôndrias. E a mitocôndria só funciona se tiver oxigênio. Por que a mitocôndria só funciona se tiver oxigênio? Porque ela tem que ter um lugar para destinar os elétrons. Então os elétrons vão para formar uma nova molécula de água.
Se eu não tiver oxigênio, a mitocôndria não funciona, então o seu corpo só faz glicólise e não consegue degradar as gorduras. Então a primeira fonte de energia é sempre carboidrato. Você só degrada o ácido graxo depois que o carboidrato circulante diminuiu e que o glicogênio, que a gente viu na aula passada, que está presente nos músculos e no fígado, também diminuiu. Por isso que é tão difícil emagrecer. E é por isso também que você não consegue, ao fazer uma atividade muito aeróbica, emagrecer também. Por quê? Porque vai faltar oxigênio. E aí, sem oxigênio, eu não degrado as gorduras. Isso vai fazer sentido mais até o final do semestre. Que é um conhecimento da bioquímica muito importante. Mas a gente deixa para falar mais essa parte, que é o início da questão metabólica, lá no final. Por enquanto, a gente fica só na estrutura mesmo. Então, como é que a gente vai classificar os lipídios? Existem os ácidos graxos, que eu mostrei para vocês. Tem o grupamento químico deles, é o ácido carboxílico, C-OOH, né? Então, isso aqui é um ácido graxo, porque esse grupamento se chama ácido carboxílico. Por que ele é ácido? Porque ele pode perder esse próton aqui para o meio. Esse hidrogênio é um hidrogênio ácido que a gente fala, né? Aí ganha esse nome de ácido carboxílico. E aí eles estão em cadeias de hidrocarbonetos, hidrocarbonadas, com grupo carboxila. E são componentes de diversos lipídios. Os triacilgliceróis, eu mostrei para vocês, é uma molécula de glicerol mais 3 ácidos graxos. Então eles ficam lá armazenados. Quando eles são mobilizados, né, principalmente pelo glucagon, quando a insulina diminui no sangue e o glucagon aumenta, o glucagon sinaliza para o tecido adiposo o seguinte, começa a cortar seus triacilgliceróis em ácidos graxos e manda para o sangue. Aí esses ácidos graxos no sangue vão ser capturados pelas células e lá nas mitocôndrias vai acontecer a beta-oxidação dos ácidos graxos. Quando os ácidos graxos são liberados no sangue, eles atravessam a membrana plasmática muito facilmente, porque a membrana plasmática não é apolar. Então esse ácido graxo chega aqui perto, ele não quer ficar na água. Rapidamente ele migra para cá. E aí isso aqui começa a lotar de ácido graxo. Aí eles migram para o citoplasma. Aí eles vão lá para a membrana mitocondrial, atravessa a membrana da mitocôndria, vem aqui para a matriz mitocondrial, vão ser beta-oxidados e vão fornecer os elétrons para essas proteínas, produzindo, no final das contas, o ATP, quando os prótons voltam do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Conseguem explicar exatamente assim para mim na prova? Eu sei, eu não vou perguntar isso para vocês não. Mas eu tenho que ensinar para vocês que é assim, concorda? Vai ficar gravado lá. Essa noção é boa, do ponto de vista energético, para o metabolismo. Os fosfolipídios, então, voltando, fazem parte da membrana plasmática. Existem os esfingolipídios, são derivados da esfingosina. Eles estão presentes em membranas, fazem parte de reconhecimento e sinalização celular. Os esteróis, que nós comentamos hoje, é uma estrutura formada por anéis, né, carbônicos, vou mostrar para vocês. O principal representante da classe é o colesterol, e ele tem seus derivados, que são, na sua esmagadora maioria, hormônios, né? Os hormônios esteroidais. E também temos os eicosanoides. Eico do grego é 20, então eles têm 20 carbonos. Por isso que são eicosanoides. São derivados de ácidos graxos poliinsaturados, e eles é que são transformados, então, nos sinalizadores da resposta inflamatória, como no caso do ibuprofeno lá e das prostaglandinas. Então as prostaglandinas são produzidas a partir dos eicosanoides que estão em todas as nossas células. Então existem alguns problemas nas células que vão desencadear a transformação do ácido araquidônico, que é um eicosanoide, em prostaglandina. Aí a sensibilidade à dor aumenta, essas prostaglandinas também aumentam a temperatura do corpo e assim sucessivamente. Comentamos sobre as vitaminas A, D, E e K já. E por que elas têm que ser absorvidas junto com alimentos gordurosos? Porque elas são moléculas lipossolúveis.
Dá uma olhada aqui na vitamina a vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Então são muitos carbonos ligados entre si. Isso faz com que essas estruturas sejam apolares. Nesse momento da bioquímica estrutural, seria interessante, já que vocês batessem o olho na estrutura e falassem assim, professor, isso é apolar. Então isso é lipofílico. A quantidade de carbonos é muito grande, ainda tem anéis, tá vendo? Conectados entre si. Aí ela é apolar. É porque ela se assemelha a um ácido graxo. Entendeu? Por isso que ele é lipossolúvel. Agora a água, aquela estrutura simples, polar, né? Em V, tudo que se parece mais com ela, que é pequeno ou que é carregado positivamente ou negativamente, aí fica polar. Uma molécula dessa, se ela estiver carregada positivamente em todos os oxigênios, por exemplo, aí ela fica polar também. Mas sem estar carregada, ela é apolar. Olha aí a estrutura dos ácidos graxos. Aqui a gente vai comentar aquela questão do ácido graxo saturado, que é esse aqui, e o insaturado. Os ácidos graxos insaturados, eles têm duplas ligações na sua estrutura. Os ácidos graxos saturados não têm. Onde que eu encontro ácidos graxos saturados? Na gordura animal. Então, naturalmente, aquela gordura do porco que a gente usa para cozinhar, ela tem ácidos graxos saturados. Me dá um exemplo de ácido graxo insaturado, quem acertar ganha 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Ainda bem que o tempo estava esgotado. É o azeite, é um exemplo. É um exemplo de ácido graxo insaturado. Por que eu sei que a gordura do porco tem ácidos graxos saturados e a do azeite tem ácidos graxos insaturados? Porque a gordura do porco na temperatura ambiente é sólida e o azeite na temperatura ambiente é líquida. É líquido, né? Então essa insaturação afasta um ácido graxo do outro e aí ele fica líquido à temperatura ambiente. Já na gordura saturada, como eles não têm a insaturação, fica um do ladinho do outro. Sólido à temperatura ambiente. Oi? Então a gente vai falar disso. A do abacate, ele vai ter os dois. Ele vai ter tanto essa quanto essa na constituição dele. Hã? Tem também. Aí o que acontece? Imagina que você vai usar essas gorduras para cozinhar. Vamos fritar uma batata. Esse ácido graxo saturado vai interagir com o calor, vai do estado sólido ir para o estado líquido e vai fritar. Agora, esse aqui que tem essas duplas ligações, ele tem um ambiente propício para que nesse calor, no aquecimento, formem-se ligações químicas com as insaturações. Outros compostos podem se ligar ali, porque o aquecimento promove um meio reacional ideal para a química orgânica. Então é assim que as reações químicas são feitas, em aquecimento. Aí liga um componente aqui, ó. Se eu ligar um outro pedaço de estrutura aqui, seja ele qual for, esse lipídio muda estruturalmente. E muda para algo que nunca esteve presente na alimentação do ser humano ao longo de toda a existência da humanidade. Porque quando a gente era caçador e coletor, descobriu o fogo, a gente não cozinhava com esse óleo, o azeite. Não cozinhava com óleo de girassol, muito menos com óleo de soja. A gente cozinhava com essa gordura aqui, ó. Sempre foi assim. É por isso que cozinhar com essa aqui, a vegetal, acaba fazendo com que surjam lipídios que são pró-inflamatórios. Quando esse lipídio, que mudou estruturalmente, circular lá no seu organismo, ele vai acionar o seu sistema imune, porque isso não é próprio do seu organismo. Não existiu. Agora, cozinhar com essa gordura aqui não traz esse mesmo problema. Por isso que a gordura de porco é mais saudável do que os óleos vegetais. Teve que ter toda uma questão de propaganda quando esses óleos vegetais foram introduzidos na nossa alimentação. E aí virou algo que foi até suportado por cientistas e tudo mais, mas que, na verdade, não deu bons resultados.
A quantidade de problemas vasculares aumentou depois da introdução desses óleos vegetais na dieta. Então vejam como a bioquímica se aplica no caso da nutrição, com perspectivas, né, para os dois lados, tanto para a indústria de alimentos quanto para a indústria farmacêutica. Porque para a indústria farmacêutica não foi bom ter mais gente com problema cardíaco? Ela vende mais remédio. Para a indústria de alimentos também foi bom, porque ela destinou algo que era jogado fora para você comer na sua casa. Faz sentido ou eu estou maluco? Ou deixa quieto? Deixa quieto, né? Isso eu não vou perguntar na prova não, mas você precisa saber que existe, tá? E como lipídios de reserva, os famosos triacilgliceróis. Eles são formados por uma molécula de glicerol, mostrei para vocês, ligada a 3 ácidos graxos. Essa ligação entre o glicerol e os ácidos graxos é a denominada ligação éster. Já vou dando esses spoilers aí, né? Da química orgânica, porque o pessoal da farmácia vai fazer química orgânica depois. São moléculas predominantemente apolares e hidrofóbicas. Então, perto do triacilglicerol, a água não chega. Por isso que ele fica leve. Seu corpo não é constituído majoritariamente por água, 70% não é água. Então, é a água que te dá peso. Às vezes você não está pesada, você está hidratada. Se você perder água, nessas dietas loucas aí que o pessoal faz, né? Na verdade, eles não perderam peso, eles perderam água. Aí fala, nossa, eu perdi 10 quilos em uma semana. Perdeu água em uma semana. Quando ela beber água, volta os 10 quilos. Mas acaba desidratando a pessoa. Então, eles são hidrofóbicos. E eles são a principal forma de armazenamento de lipídios no organismo. Então, o glicerol se junta aos 3 ácidos graxos por meio da ligação éster e forma o triacilglicerol. E por que eles são uma excelente reserva energética? As cadeias carbônicas deles estão saturadas. Então elas são altamente reduzidas. Quando elas são então oxidadas, elas dão origem a muitos elétrons. Professor, não entendi nada disso. Calma, isso aí é realmente complexo. O que você precisa entender disso aí? Esses ácidos graxos vão passar pela beta-oxidação. Elétrons vão ser retirados deles. Então, quanto mais saturada é uma ligação carbono-hidrogênio, quanto mais a estrutura é, vamos dizer assim, limpa, só tem carbono e hidrogênio, é melhor para tirar esses elétrons. Eles têm mais elétrons para doar. Tá? E aí esses elétrons vão passar naquela cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, transportar os prótons da matriz para o espaço intermembrana. Esses prótons depois giram as pás da ATP sintase e produzem energia. Tá? Então eles são altamente energéticos. A oxidação deles libera grande quantidade de energia. No caso, esses elétrons aí que eu falei. Além disso, os triacilgliceróis são armazenados praticamente sem água, então são leves. E olha a comparação entre os lipídios e os carboidratos, pessoal, em termos de quilocalorias por grama. Se eu pegar 1 grama, então, de carboidratos, eles têm 4 quilocalorias. Se eu pegar 1 grama dos triacilgliceróis, eles têm 9 quilocalorias. É o dobro e mais um pouquinho. Então não é muito melhor, se você for armazenar aquilo que é mais calórico por grama do que o carboidrato? É por isso que o camelo armazena a gordura lá na corcova e o urso a gordura embaixo da pele também. No caso do urso ainda tem o caso de ser um isolante térmico, né? Para ele não ficar com frio lá enquanto faz a hibernação dele. Foi? Tá difícil? Não tá, né? Fala a verdade. Fosfolipídios como moléculas anfipáticas, já comentamos em relação a isso? Ficou bem compreendido para vocês, então, que eles têm a característica polar e apolar na mesma estrutura. É isso que permite a formação da membrana plasmática. Então tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. É essa característica que permite que os fosfolipídios se organizem espontaneamente em meio aquoso, formando micelas ou formando as membranas plasmáticas. Então, quando a gente coloca ácidos graxos na água, quando a gente coloca fosfolipídios na água, a interação é diferente. As moléculas se organizam
a parte hidrofílica fica voltada ou para o meio extracelular ou para o meio intracelular, e a parte hidrofóbica, ambas ficam diluindo umas às outras, da bicamada lipídica, né? E é essa organização que favorece, então, o surgimento dessa bicamada. Então, olha aqui um ácido graxo na água, tá vendo? Quando eu coloco o ácido graxo puro e simples lá, que é esse que eu vou absorver na minha dieta, eles vão se encontrar lá, ó, e ficar um do lado do outro. Porque na luz intestinal tem água. Então, os ácidos graxos acabam se unindo entre si, formando essas micelas. É aqui no meio que entra a vitamina a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. E aí essa micela é completamente absorvida pelo enterócito. Então a vitamina D você vai consumir preferencialmente junto do almoço, que tem uma fonte de gordura no almoço. Geralmente a gente come carne, né? Ou ovo. Tem a gordura lá do ovo e da carne, que é quando absorvemos essas vitaminas lipossolúveis. Então não adianta nada você fazer uma alimentação balanceada, rica nessas vitaminas, e não ter a gordura junto. Você não vai absorver nada. Vocês já ouviram falar do Orlistat? O Orlistat é um medicamento que é usado para diminuir a absorção de gordura no intestino. O que ele faz? O triacilglicerol, ele é primeiro emulsificado pelos sais biliares, então eles são separados uns dos outros. Depois vem uma lipase pancreática que quebra o triacilglicerol numa molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Aí esse ácido graxo vem, forma micela e é absorvido. O Orlistat impede a enzima de fazer essa lipase. Impede a lipase pancreática de fazer essa quebra, a lise do triacilglicerol nos 3 ácidos graxos. Aí o triacilglicerol fica íntegro, não quebra. Então ele não vai ser absorvido, porque ele é apolar demais para ser absorvido. Ele vai embora junto das fezes. Então ele era usado, indicado, né, para as pessoas com obesidade e tudo mais. Mas as pessoas começaram a tomar isso aí para emagrecer. Mas não é que emagrece porque diminuiu a absorção de gordura. Emagrece porque, como o triacilglicerol vai ficar íntegro, ele muda a consistência das fezes. Então elas não vão interagir mais com a parede intestinal. A pessoa vai ter diarreia direto. O famoso efeito escopeta. Quando ela consegue chegar no vaso. Que como isso altera a estrutura das fezes, os esfíncteres perdem a capacidade de sentir que aquelas fezes precisam ser contidas ali. A pessoa começa a vazar, sem perceber. E isso dá um problema danado, principalmente quando se usa de forma irracional. É o famoso Orlistat. E aqui eu tenho o exemplo para vocês, ó, químicos, né? Do fosfolipídio de membrana e do colesterol. Olha a estrutura do colesterol. Todos fazendo parte da membrana plasmática. Então, nessa região aqui eu coloquei as cabeças polares voltadas para o meio extracelular e essa parte voltada para o meio intracelular e as caudas polares se dissolvendo entre si. Então, se você olha para essa membrana plasmática aqui da nossa maquete, é exatamente isso. Conseguem perceber agora? Só que aqui eu coloquei essa parte em amarelo, aqui está em azul. As caudas, pessoal, são essas partes dos lipídios aqui. E aqui na maquete são esses aramezinhos. Ficou claro para vocês agora? Então eu posso perguntar na prova. Aí sim, hein? E olha como que o colesterol, por ter uma estrutura diferente desses fosfolipídios de membrana, ele separa mais os fosfolipídios. Então a presença do colesterol na membrana dá fluidez à membrana. Por isso que o colesterol é imprescindível para que a membrana funcione. As células são capazes de sintetizar colesterol no seu meio intracelular. Então ele não é um vilão. Depende, tá? A membrana pode ser caracterizada então como um mosaico fluido. É muita fluidez para a membrana, o colesterol controla essa fluidez e tem um monte de proteínas ali, canais iônicos, proteínas transportadoras.
As proteínas transportadoras de glicose, por exemplo, os canais GLUT, GLUT1, 2, 3 e por aí vai. Então, diferentes moléculas estão distribuídas e organizadas nessa bicamada lipídica, formando um mosaico molecular. Os fosfolipídios são a parte estrutural da membrana plasmática. Então, eles são a base estrutural da membrana, por isso são tão importantes na questão da bioquímica estrutural. No nosso contexto, né, os fosfolipídios são muito importantes. E também o colesterol, que participa da regulação da fluidez, dessa estabilidade da membrana. As proteínas de membrana exercem funções como transporte, recepção de sinais, adesão e atividade enzimática. Então, tem enzimas na membrana também, coladas ali na membrana, né? A gente tem glicoproteínas e glicolipídios, que apresentam carboidratos voltados principalmente para a superfície extracelular e participam do glicocálix. Então, aqui, voltado para a superfície extracelular, ó, a gente tem os glicocálix, que são estruturas de carboidratos que participam do reconhecimento celular. Beleza? E muitos componentes da membrana, né, apresentam mobilidade lateral, contribuindo para o seu caráter dinâmico. Então, essas proteínas podem se mover na membrana. Muitas vezes a célula vai precisar executar alguma tarefa, né, em que ela precisa liberar, por exemplo, componentes que ela sintetizou internamente. Então, a célula beta-pancreática libera insulina no sangue. Então, sai uma vesícula lá de dentro, lá do citoplasma, se funde na membrana plasmática e abre, liberando a insulina. Então, a membrana precisa ser fluida também por conta disso. Dá uma olhada, então, nessa foto que eu coloquei aqui para vocês. Ela tem o intuito, né, de mostrar essa complexidade da célula na sua porção intracelular. E esse outro videozinho que vai passar aqui, né, é essa movimentação, essa fluidez que a célula precisa ter. E veja a complexidade aqui da membrana plasmática, né, voltada para a parte extracelular. Então isso precisa ser fluido, tá vendo? A célula se mexe, ela está no sangue. Não pode ser estático. Por isso que não pode ser só fosfolipídio. Eu preciso do colesterol. Isso é uma tentativa de mostrar a complexidade que é uma célula, mas com certeza ao vivo ainda deve ser mais complexo ainda, que a gente não consegue enxergar. Acontece, a célula vai quebrar, a membrana plasmática não vai conseguir. De cabeça assim, eu não sei te dizer, talvez seja até incompatível com a vida. Caso exista algum problema relacionado ao colesterol, essa embrião nem se desenvolva. Beleza? Aqui eu tenho então o fosfolipídio para mostrar para vocês. Tá? A principal importância dele é a formação da bicamada lipídica. Tá? Então lembra que o fosfolipídio tem um fosfato, por isso que o nome dele é fosfolipídio. Ok? E aqui eu tenho o colesterol. Então, o componente da membrana, o fosfolipídios, colesterol, tem proteínas e carboidratos lá. Vejam que nós adicionamos, então, ao glicocálix, que a gente estudou na aula passada, que são os carboidratos da membrana. Adicionamos também colesterol na aula de hoje e fosfolipídios. Na aula passada a gente já tinha falado dos carboidratos. Os carboidratos estão ligados a proteínas, né, de membrana. E hoje nós também temos colesterol e fosfolipídios. Fechou? O colesterol em si, ele é que determina essa fluidez da membrana. Então a membrana ela tem que ser dinâmica, os componentes da membrana têm que ter mobilidade. E aí, o que garante essa dinâmica é a presença do colesterol na composição. E também a temperatura. Se a temperatura baixar demais, aí não tem jeito. Tudo fica parado, né? Porque não existe frio e calor, existe um estado de agitação das moléculas. Moléculas muito agitadas, está quente. Moléculas paradas, está frio. Certo? Então, se eu tiver com muito frio, a membrana vai perder a dinamicidade dela. E essa fluidez adequada é essencial para o funcionamento da membrana. Então, quando eu tenho cadeias menores na membrana, eu aumento a fluidez. Se eu tiver insaturações, que são as duplas ligações, aumenta a fluidez da membrana.
Se a temperatura aumentar, também aumenta essa fluidez e a presença do colesterol modula e estabiliza essa fluidez. Beleza? Estamos quase acabando. Olha aí a molécula do colesterol. Ele tem um papel especial, como disse para vocês então, ó, ele limita a fluidez excessiva. E em temperaturas mais baixas ele dificulta o empacotamento excessivo dos fosfolipídios. Desenhei essa estrutura do colesterol lá no CanDraw. Citei para vocês verem. Então, como é que as substâncias atravessam a membrana? Eu cheguei a mostrar para vocês lá no começo da aula, né? A membrana tem essa permeabilidade que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, a membrana é fluida, é dinâmica, tem proteínas na sua composição e ela, portanto, passa a ser seletiva quanto ao que entra na célula. E aí tem diferentes tipos de transporte, né, que podem ocorrer a favor ou contra o gradiente de concentração químico ou eletroquímico. Então, dependendo do mecanismo de transporte, pode ou não haver gasto de energia. Quais são os tipos de transporte? Vocês já fizeram biofísica, não já? Ainda não? Vocês vão fazer biofísica. Isso aí também é aprofundado lá na biofísica. Então, existe a difusão simples. Ó. O que ocorre numa difusão simples? É semelhante à volta dos prótons lá na mitocôndria. Eles estão muito concentrados de um lado, pouco concentrados na matriz mitocondrial. Então, a volta deles é simples. É uma difusão. É uma questão de gradiente de concentração. Imagina você no ônibus que vem de Volta Redonda para cá. Não está cheio, lotado o ônibus? Quando abre a porta, naturalmente, o ônibus vai se esvaziar. Certo? Precisa alguém falar assim, pessoal, vamos sair? Não. A difusão simples é mais ou menos isso. Lá o espaço intermembrana fica tão cheio de prótons que ele só sai pela proteína ATP sintase. Quando ele sai, gira as pás da ATP sintase e produz o ATP. Então, ocorre, né, o componente atravessa diretamente a bicamada sem proteína e sem gasto de ATP. Então, sem uma proteína específica para carregar e sem gasto de ATP. Pode existir também a difusão facilitada. Ocorre quando proteínas de membrana atuam nesse transporte a favor de um gradiente. Então, proteínas que estão lá, como a ATP sintase, né, a favor de um gradiente, facilitam essa difusão. A osmose, vocês já sabem o que é. Osmose é a passagem de água por meio de uma membrana, né? De onde a água está num meio menos concentrado para onde existe uma maior concentração de soluto. Então, por exemplo, por que a gente salga o bacalhau para armazenar o bacalhau? Porque qualquer bactéria que entrar em contato com esse bacalhau vai ser chupada até a morte. Ela morre seca. E aí eu posso deixar o bacalhau lá no royal, na temperatura ambiente. Vocês já viram como é que é a época da Páscoa, como é que o bacalhau fica? Puro sal e na temperatura ambiente. Mas, poxa, não tem que colocar na geladeira para evitar a contaminação microbiana? Não. Ele já está tão salgado que nenhuma bactéria vai sobreviver ali. A única bactéria capaz de sobreviver ali é uma que encontrar lá no Mar Morto. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Qual que é a característica do Mar Morto? Alta concentração de sal. A pessoa fica lá no Mar Morto lendo jornal, assim, não afunda, que é muito salgado. Próxima aula dessa, no ano que vem, eu vou colocar uma foto do Mar Morto. Transporte ativo é o transporte que ocorre contra um gradiente e requer energia direta ou indiretamente. Então, quando os prótons vão ser bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, eu preciso da energia dos elétrons, que ocorre contra um gradiente de concentração. Para você, quando o ônibus está lá em Volta Redonda, está lotado, você ainda tem que entrar lá, você não gasta energia para entrar no busão? A mesma coisa acontece aí. Então, vou dar exemplos para vocês de difusão simples, o oxigênio e o CO2. Quando a hemoglobina se desgruda desse oxigênio, lá nas partes internas do seu organismo, o oxigênio é apolar. E aí ele vai atravessando a membrana até chegar lá na mitocôndria, pegar os elétrons e virar moléculas de água. O CO2 é a mesma coisa. Ele é produzido lá durante a respiração celular e aí vai encontrar uma hemoglobina dentro de uma hemácia,
lá no sangue. A hemácia, então, vai conduzir esse CO2 lá para o seu pulmão para você fazer as trocas gasosas. A glicose, já por sua vez, ela precisa de transportadores. O nome dos transportadores da glicose são GLUT. GLUT1, GLUT3, GLUT4. Íons, eles passam por canais ou podem ser transportados pela membrana. A água, por sua vez, ela passa pela membrana e, principalmente em muitos tecidos, existem aquaporinas. São poros na membrana que permitem a passagem livre de água. Sódio e potássio são exemplos de íons que passam pelas membranas por transporte ativo primário. Existem as proteínas sódio, potássio, ATPase, gastam ATP para pegar o potássio de fora, colocar para dentro e jogar para fora o sódio. Então a estrutura explica essa permeabilidade. Como a membrana plasmática é um mosaico fluido, complexo, composta por várias proteínas, né? Ela explica essa permeabilidade seletiva. Vai depender dos componentes da membrana para que os compostos possam atravessar essa membrana. Mas, de forma geral, se a molécula é pequena e apolar, não é que ela não vai atravessar, ela vai preferir ficar dissolvida na água. A água do meio extracelular, que é muito mais abundante do que a do meio intracelular. No meio intracelular já tem um monte de coisa dissolvida já. Então ela prefere ficar dissolvida nessa água se ela for polar. Agora, se o componente for apolar, ele vai querer sair dessa água e ficar lá no meio da membrana plasmática. Quando lota aquilo de componente apolar, aí ele invade o citoplasma. Beleza? Vocês entenderam ou fingiram que entenderam para tentar me enganar? E para ir finalizando, né, os lipídios participam da sinalização celular. Os principais exemplos aqui para vocês: hormônios, esteroides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e fosfoinositidídeos. O principal exemplo para vocês aqui, pessoal, são as prostaglandinas, tá? Então, no caso do ibuprofeno que eu falei para vocês, e no caso dos hormônios esteroidais. Eu sei que vocês estão querendo quase que dar largada aí já, né? Nossa Senhora. Espera aí. Mais 5 minutos. Então, os lipídios, contrariando tudo que nós já falamos, parte estrutural e parte energética, também funcionam como sinalizadores. Vejam como são diversos. Então, quando produzidos em episódios de inflamação, eles aumentam a sensibilidade à dor, podem provocar febre e ou produzir outras respostas locais. Os hormônios produzidos a partir do colesterol, então, eles também têm essa função, né, de sinalização celular. O exemplo que eu dei para vocês, pessoal, vocês vão ver mais para frente, está associado à farmacologia. É o ácido araquidônico que é transformado em prostaglandinas por meio da enzima ciclooxigenase. O ibuprofeno inibe a ciclooxigenase. Já comentamos em determinado momento da aula, tá? Então, ao inibir essa enzima, a ciclooxigenase, o ibuprofeno diminui a produção de prostaglandinas. E nisso ele aumenta diminui, né, a sensibilidade à dor do paciente. Aqui eu coloquei exemplos para vocês de compostos que são formados a partir do colesterol. Então, estradiol, testosterona, progesterona, cortisol, aldosterona e a própria vitamina D3, todos eles sinalizadores celulares produzidos a partir do colesterol. Se não tiver colesterol, não tem hormônio. Então, vocês viram que o colesterol não é vilão? Depende. Então, você não pode, e essa é uma tendência dos pacientes, eliminar gorduras da dieta. Porque o seu paciente, ele pensa assim, eu estou com colesterol alto, não posso comer gordura. Está errado. Ele tem que comer gordura. Vocês podem me explicar na prova por que ele tem que comer gordura? A partir da aula de hoje? Então, o colesterol pode virar hormônio, ácido oxalobiliar e a vitamina D. Para finalizar, vocês já estão com a mochila nas costas, vamos ver se a gente aprendeu essas questões aqui. Os lipídios constituem um grupo diversificado de biomoléculas com importantes funções estruturais. Os ácidos graxos diferem quanto ao comprimento da cadeia, podem ser saturados e insaturados, e as características químicas deles modificam as propriedades deles.
Vocês entenderam isso? Triacilgliceróis são a principal reserva energética do corpo? Ficou claro? Os fosfolipídios têm caráter anfipático e têm uma função estrutural na formação da bicamada lipídica. Ficou claro isso para vocês? Graças a Deus. A membrana apresenta uma organização dinâmica descrita pelo modelo mosaico fluido. A fluidez da membrana é importante? Depende da composição de lipídios e principalmente do colesterol, ficou claro? A membrana apresenta permeabilidade seletiva, então ela não deixa qualquer coisa passar, ela escolhe. Os derivados dos lipídios também estão envolvidos na sinalização celular, por exemplo, hormônios, prostaglandinas, leucotrienos. E o ácido araquidônico é quem é transformado em prostaglandinas pela ciclooxigenase. Então, o ácido araquidônico origina mediadores lipídicos, como as prostaglandinas, relacionando-se à inflamação e à sensibilização à dor. É por isso que a ciclooxigenase é inibida pelo ibuprofeno. É um exemplo da aula anterior de enzima sendo inibida por um fármaco e ela deixa de produzir a sua função enzimática, que é transformar ácido araquidônico em prostaglandina. Se eu tenho menos prostaglandina, eu diminuo a sensibilidade à dor. Com mais prostaglandina, eu aumento a sensibilidade à dor. Então qualquer coisa vai doer muito. Faz sentido? Tô maluco? Tô doido? Vou deixar quieto. Se eu conseguir que você saia dessa aula, dando aula disso aí, explicando para todo mundo, isso não foi uma aula, foi uma hipnose, eu mereço uma estátua lá na praça. Não é para você entender agora. Mas com certeza, estudando essa aula, vocês vão ver que faz muito sentido. E o colesterol, pessoal, participa da bicamada lipídica, da membrana plasmática, e ele é precursor de hormônios esteroidais. Colesterol? Sim. Ele é precursor dos ácidos biliares. É precursor da vitamina D? Ficamos assim por hoje, então? Alguma dúvida? Posso perguntar na prova? Que isso, minha melhor aluna? Ô, doido. Não faça isso, não faça isso na prova. A prova vai estar tão fácil. Se você assistiu até aqui, deixa o like, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ah.